Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 6 de agosto, nós estamos iniciando o nosso doce maná. Hoje é o seu aniversário, parabéns para você, viu? Muitos anos de vida, felicidades e um abraço. Hoje, amados, nós vamos conversar um pouco no nosso maná, sobre os nossos projetos, os nossos sonhos, né? Todos nós temos sonhos, né, que ainda não realizamos, né? Temos também projetos, coisas a serem feitas. E muitas vezes, queridos, nós nos encontramos assim numa situação. Eu não sei como fazer, né? Como é que eu vou fazer isso aqui dar certo? Como poderei? Como isso aqui vai seguir o caminho correto? Como que esses meus planos vai dar certo? E, normalmente, né, nos encontramos assim, porque, afinal de contas, nós temos muitos sonhos, coisas a serem realizadas ainda. Dá tempo, né, de realizar, né? Vai ter festa no final. Agora, queridos, o que Deus traz hoje ao nosso maná é que para as coisas darem certo, tem uma parte que cabe a nós que não pode ser esquecida jamais, né? Então é sobre isso que vamos tratar no nosso maná, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos, e vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Para que eles deem certo. Porque tudo em nossa vida, queridos, o desejo de Deus é que nossos sonhos eles sejam todos realizados, cumpridos. Nós sejamos a cada dia bem-sucedidos. Esse sempre foi o desejo de Deus. Mas nós, como filhos, muitas vezes não estamos usando a ferramenta correta, né? E aí, muitas vezes ficamos perdidos, né? Muitas vezes até iniciamos alguma coisa, mas não sabemos como finalizar. Mas nosso maná hoje nós vamos tratar sobre isso. E eu estou aqui no livro de Provérbios, né? Esse livro aqui foi escrito por Salomão, muito sábio, e todos os conselhos dele, né? Nós encaixamos hoje em nossa vida. E se fizermos certinho tudo que Salomão diz aqui, uma pessoa muito sábia, sabedoria dada exatamente por Deus. Então, se a gente fizer tudo certinho também, nós vamos sermos pessoas que tudo que a gente fizer vai ser bem sucedido. Mas vamos para a palavra. Eu estou em Provérbios, no capítulo 3 de Provérbios, e o versículo 6. Olha o que diz, né? Aqui se refere a Salomão aqui, quando ele fala isso aqui, ele está falando para as pessoas jovens, né, que muitas vezes ainda não, a maturidade não avançou, e aí fica meio perdido, né, sem saber como fazer. Mas, queridos, nós vamos trazer para a nossa vida hoje. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, nos encontramos muitas vezes imaturos. E sem saber como realizar, como fazer as coisas, né? Aí, olha o que ele diz. Capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim, ó. Lembre de Deus em tudo o que fizer. Então, queridos, muitas coisas tem para a gente fazer, muitas coisas a gente sonha em fazer, né? Mas aqui Salomão, ele vem nos alertando para a gente colocar a primazia de Deus aí em nossos planos e projetos, né? E para toda a vida.
né? Colocar Deus na primazia, em primeiro lugar, lembrar, aqui ele está dizendo, lembre de Deus em tudo que fizer. Porque muitas vezes, queridos, estamos apressados em fazer. Ah, porque eu sei, porque eu tenho capacidade, eu vou fazer isso agora. Não para analisar, não para conversar com Deus. Ou seja, conversar e escutar o que Deus vai responder, porque Deus ele mostra o caminho, ele mostra a solução. Mas cabe a nós esse papel, né? De lembrar de Deus em tudo que for fazer, né? Mesmo que sejamos muito inteligentes, pessoas sábias, e é Deus que dá também, né? A inteligência, junto à sabedoria, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar Deus em segundo plano. Não. Salomão diz aqui, ó, lembre de Deus em tudo que fizer. Aí ele continua. E ele lhe mostrará o caminho certo. Pronto. Exatamente. Tudo que a gente vai fazer, existem as formas como tudo aquilo que a gente projetou vai ser feito. E isso se chama caminhos, né? Os caminhos por onde você deve ir em seus sonhos, em suas coisas, né? Eu mesmo tenho muitos sonhos, né? Então eu tenho que saber qual é o caminho que eu devo seguir para que isso aí seja estabelecido na minha vida. E Salomão diz que o Senhor mostrará esse caminho. Então a questão não é que o caminho não existe. O caminho existe, né? O caminho por onde você vai conseguir realizar os seus projetos. O caminho já existe. Mas eu e você, queridos, muitas vezes não sabemos qual é esse caminho. Por onde ir? Se é por aqui, se é por ali, por onde é? Qual é o caminho correto? Aqui Salomão diz, lembre de Deus e ele mostrará o caminho certo. Ou seja, isso significa que existem caminhos que não são certos, né? Que a gente envereda por eles, né? Vai por ali, por aquele caminho, em busca dos sonhos, das realizações, de tudo que for fazer, porque aqui fala de coisas que você vai fazer, que eu vou fazer, né? Então, muitas vezes, enveredamos por outro caminho, né? Mas lembre que é o Senhor que mostra o caminho correto. E aí, queridos, Deus mostrando a você, a mim e a você, que quem mostra o caminho correto é Ele nunca vai deixar você enveredar, querer que você enverede por caminhos errados. Não, Deus mostra, o desejo de Deus é mostrar a cada dia o caminho correto, em tudo que formos fazer. Lembrar de Deus, lembrar que é Ele que mostra o caminho correto, para não corrermos risco, né? Não corremos risco de irmos por algum outro caminho que não seja o de Deus. E aí, se enveredar por esse caminho que não seja de Deus, vai dar tudo errado. Você vai ficar frustrado, né? Inconsolado, porque afinal de contas não deu certo. Mas por quê? A culpa foi de quem? De Deus? Não. Deus estava em todo o tempo esperando você lembrar dele, eu lembrar dele, para ele mostrar que caminho é esse que devemos trilhar para alcançarmos os nossos objetivos. Então, essa era a palavra para hoje. Lembrar de Deus em tudo que fizer, né? Tenha um dia abençoado, na paz do Senhor Jesus, e um abraço.